Há precisamente 40 anos, no dia 12 de junho de 1985, Portugal assinava no Mosteiro dos Jerónimos o Tratado de Adesão à União Europeia, ao mesmo tempo que Espanha, representada pelo primeiro-ministro Filipe González, e isto acaba por consumar a entrada na CEE, na Comunidade Económica Europeia, no dia 1 de janeiro do ano seguinte, ou seja, 1986. E, de facto, passados estes 40 anos, era importante refletir sobre aquilo que de bom e que de mau nos trouxe esta adesão. A Comunidade Económica Europeia, quando nasceu, nasce com um princípio de defesa das fronteiras europeias e, ao mesmo tempo, da garantia do comércio e da livre economia entre os Estados-membros, mas tinha bem presente a questão de mantermos a nossa soberania, a nossa identidade, a nossa cultura, as nossas tradições, as nossas fronteiras. Ao longo dos anos, aqueles que sempre defenderam o federalismo na Europa, o qual eu sou completamente contra, e o facto de ser contra o federalismo na Europa não significa que eu seja anti-europeísta, não tem nada a ver com isso. Eu defendo uma Europa de nações fortes, nações que, garantindo a sua autonomia, a sua autodeterminação, as suas tradições e as suas culturas, conseguem ser fortes e entre si, trabalhar em parceria e ter de facto garantia, volto a repetir, de soberania, que é para mim um dos pontos mais importantes em relação à Europa. Ao longo destes anos, nós fomos permitindo que quer a Comissão Europeia, quer o Conselho da Europa, quer o próprio Parlamento Europeu, ou seja, Bruxelas, Estrasburgo, fossem ganhando uma preponderância em cima das nossas decisões e a forma como fomos aligeirando, permitindo que as diretivas comunitárias fossem transpostas para o nosso ordenamento jurídico, etc., começam a ter um processo mais agravado, no meu entendimento, a partir do momento em que, sem qualquer consulta à população, aceitamos e ratificamos o Tratado de Maastricht, e se em Maastricht já começámos a ter um problema de soberania, mais tarde, com o tratado, infelizmente assinado em Lisboa, o Tratado de Lisboa, esse sim vem retirar muitos poderes aos Estados e colocá-los sobre uma submissão europeia, sempre numa lógica de mão estendida. Ou seja, eu não sou contra os fundos europeus, e obviamente os fundos europeus tiveram um papel importantíssimo nos últimos 40 anos em Portugal, alavancaram muito o nosso desenvolvimento, a própria coesão territorial foi muito consolidada através dos fundos e a forma como existiram os investimentos. Muitos fundos desaproveitados, muitos fundos que existiram problemas sérios e um aproveitamento de alguns chiques espertos que lesaram claramente a economia portuguesa e lesaram Portugal. Mas, ao longo destes anos, aquilo que nós permitimos foi ajoelhar perante a União Europeia e eu considero que, de facto, nós temos que preparar, não é a nossa saída do euro, não é a nossa saída da União Europeia, mas temos que perceber que nós não podemos estar eternamente dependentes dos fundos europeus e, com isso, negociar algumas vezes, inclusive, algumas questões da nossa nacionalidade e da nossa identidade. A nossa nacionalidade e a nossa identidade não está à venda, nem pode ser negociada em Bruxelas ou em Estrasburgo. E, portanto, quando aceitamos os pactos de migração e asilo, quando aceitamos esta questão da autonomia estratégica aberta do mercado com o Mercosul, sem existir medidas proteccionistas, quer na questão da imigração, quer na questão do comércio, não existir uma reindustrialização e não apostarmos na reindustrialização, de cedermos constantemente a uma agenda que é completamente ideológica, no caso da Agenda 2030, com as metas do ambiente, as metas da descarbonização, que colocam sempre um anátema em cima dos próprios Estados e que colocam os Estados numa forma de ter que cumprir aquilo que a União Europeia, e eu recordo, por exemplo, que aconteceu nos últimos anos, já com o Sr. Viktor Orbán como Presidente da Hungria, onde a determinada altura as verbas dos fundos europeus foram todas trancadas em consequência da própria União Europeia considerar que existia limitação à democracia. Ora, depois o escudo democrático europeu, o euro digital, ou seja, estão a ser colocadas questões em cima da mesa por parte da União Europeia com pressão política de termos que aceitar a decisão que tomaram por alguém que não foi eleito por nós, para garantir que continuamos a ter este apoio, continuamos a estar com esta ligação económica. Eu volto a dizer, eu sou completamente antifederalista, não quero os Estados Unidos da Europa. Portugal tem 900 anos de história e nós não precisamos de estar com esta submissão. Sabemos perfeitamente a importância que os fundos têm. Olho para esta nova nomenclatura ou para esta nova lei orgânica do Estado e percebo que
existem aqui, mais uma vez, uma submissão a Bruxelas, principalmente quando colocamos o Ministério da Economia com a coesão territorial, ou seja, é um assumir, claro, e ainda para mais metendo como Ministro da Economia e da Coesão Territorial Manuel Castro Almeida, o ex-Ministro da Coesão Territorial, que agora acumula a pasta da Economia, é um assumir, claro, que para considerarmos que temos um acelerador na economia, precisamos dos fundos europeus. E caso contrário, se não tivermos os fundos europeus, não temos forma de desenvolvimento. E se é verdade que, obviamente, os fundos europeus são um motor e uma alavanca para a economia, nós devíamos fazer um percurso paralelo e entender que temos que criar outras formas, outros mercados e outra maneira de desenvolvermos a economia, porque a economia europeia, e bastou ver quando existiu agora a ameaça das taxas aplicadas por Donald Trump e pelos Estados Unidos, numa lógica de nacional capitalismo, que tentaram torpar a história, mas não vamos falar agora disso. A questão é que a Europa imediatamente abana. A Europa abana a nível energético, a Europa abana a nível económico, a Europa tem tido uma falta de liderança atroz ao longo dos últimos anos, muito focada num princípio socialista e social-democrata, com uma visão que tem destruído os valores europeus e aquilo que eram os valores da gênese da Comunidade Económica Europeia, que depois mais tarde se vem transformar na União Europeia. É verdade que existe uma homologação praticamente, e existe aqui um consenso na questão da transposição das diretivas comunitárias, que tem sido aceita, e para vos dar um exemplo, na Assembleia da República existe uma subcomissão que está afeta à Comissão dos Assuntos Europeus, que tem o objetivo de fazer o escrutínio das iniciativas europeias, ou seja, entender que aquilo que nos estão a enviar da Europa, para que a Comissão é que devemos enviar esse escrutínio, para analisarmos se de facto extravasa ou não extravasa as competências da União Europeia. E é tratada pela maior parte dos partidos, e até à entrada do Chega, era tratado de uma forma muito ligeira, admitindo a transposição de praticamente tudo. E quando não fazemos a transposição, Portugal é dos países mais multado pela União Europeia, pelo facto de não cumprir as diretivas comunitárias. E temos aqui algumas questões que colidem, no meu entendimento, com o interesse nacional, com a própria Constituição, e não foi por acaso que, por exemplo, na última sessão legislativa, quando o Chega avançou com a revisão constitucional, o PS acaba por anuir e aceitar que fosse feita a revisão constitucional com um único objetivo, porque queria fazer uma alteração à Constituição que permitisse a transposição da lei dos metadados da forma como a Europa nos estava a impor. Portanto, a Europa hoje em dia não está assente nos pilares iniciais da sua gênese. Aos poucos fomos fatiando e permitindo que tudo isto fosse acontecendo. E, portanto, eu acho que a Europa falhou nos seus objetivos. A Europa falha. Ursula von der Leyen é alguém que se considera quase que a presidente da União Europeia para a representatividade de todos os Estados com total poder. E não tem total poder. Mas o que é certo é que os governos têm permitido constantemente que não podemos fazer frente à Europa, não devemos afrontar a União Europeia, e isto tem consequências diretas na nossa economia, mas também na forma como nos organizamos como sociedade. Portanto, é importante refletirmos sobre que futuro queremos para Portugal e que futuro queremos para a Europa, porque de facto, volto a repetir, para não virem com parvoíces, alguns gostam de fazer umas análises enviesadas desta questão. Não sou anti-europeísta, sou a favor da União Europeia, mas acho que a União Europeia deve funcionar como um elo de ligação que permita que todos os Estados se desenvolvam, mas que todos os Estados garantam a sua identidade e que não estejam subjugados àquilo que é o interesse dos outros, nomeadamente em Bruxelas, porque nós nunca seremos iguais aos espanhóis, não seremos iguais aos franceses, não seremos iguais aos italianos e, portanto, numa altura que ainda para mais se discute tanto o potencial do alargamento da União Europeia, que no meu entendimento poderá criar problemas muito sérios em relação à forma estruturada que a Europa está a funcionar neste momento, porque se é verdade que a Turquia constantemente há mais de 20 anos que bate à porta da União Europeia e não tem sido aceito na União Europeia, algumas tendências mais esquerdoides por vezes podem analisar a Turquia como sendo um potencial parceiro, e basta percebermos que a Turquia no dia a seguir seria o maior exército da Europa e culturalmente não tem qualquer ligação connosco, e mesmo depois todos os outros países que estão neste momento na fase de análise para a entrada, as ligações com a Moldova, por exemplo, e aquilo que acontece
naquele ponto crítico de ligação entre países que estão em alta tensão, onde percebemos que existem muitos países onde parte é pró-russa, outra parte é pró-europeia, e temos ali problemas sérios de geopolítica que eu assusta-me quando temos um ministro dos Negócios Estrangeiros que é Paulo Rangel, que é completamente federalista e concorda com o federalismo e acha que estas questões devem ser tratadas com alguma ligeireza e tudo o que isto envolve, depois com a correlação com o espaço Schengen, que não é o mesmo espaço da União Europeia, e a forma como nos organizamos. Portanto, é um tema que devia estar em debate, é um tema que deveríamos analisar constantemente, estas mutações que vão acontecendo na União Europeia, constantemente termos uma noção de que caminho estamos a levar, cada um está a defender os seus interesses e acabamos por ter uma representatividade reduzida a nível de quantidade, sendo que nós até temos bastantes portugueses colocados em cargos decisivos na União Europeia. Eu tenho algumas dúvidas que alguns deles, lá está, como Marcelo diz, defendam tanto a pátria como outros poderiam defender, e estão assim tão interessados em defender aquilo que alguns tentam limitar a dizer que é aquele retângulozinho na ponta da Europa. Eu tenho uma interpretação diferente, não é na ponta da Europa. Primeiro, não é retângulozinho porque nós temos a maior plataforma continental marítima do mundo e, portanto, não somos apenas um retângulozinho como nos tentam minimizar. Para além disso, somos nós a porta de entrada na Europa e não somos o fim da Europa. A porta de entrada da Europa somos nós, por aquilo que há 500 anos nos deu a grandeza que Portugal hoje tem, que é o mar, a ligação e a nossa fronteira com os Estados Unidos da América, seja com a América do Norte, com a América do Sul e com a África. Mais nenhum país tem este potencial através da sua plataforma continental. Assim, os europeus decisores e os decisores políticos em Portugal tivessem a capacidade de entender que a nossa centralidade atlântica é fundamental para a Europa e que nós somos o principal país da Europa e que sem nós nada disto poderá funcionar e mesmo esta autonomia estratégica aberta, via marítima, etc., nada disto funciona se não passar por Portugal. Nós temos que de uma vez por todas levantar a nossa grandeza e não ter medo de assumir que somos enormes, ao contrário do que tentaram passar, por exemplo, no 10 de junho com gente bacoca a tentar fazer afirmações e a tentar reduzir a essência dos portugueses e de Portugal a um grau que foi vergonhoso. Somos grandes, somos enormes e basta percebermos que a nossa ligação ao mar, basta perceber que os antigos perceberam isso. Foi aí que demos mundos ao mundo e foi aí que criámos um império que eles não gostam de falar. Acham que nós nunca deveríamos ter tido um império, que devíamos ter dado tudo a toda a gente e etc, etc, etc. E depois puxam as parvoíces todas. A Europa tem falhado. Mas principalmente os líderes europeus, porque os povos europeus têm sofrido com a falta de visão de quem os tem governado. Começa a mudar, começa a aparecer alguma réstia de esperança em diversos países onde a direita se começa a afirmar e onde começa a ter uma visão patriota sobre a defesa da Europa numa lógica de cada um defender a sua pátria e podermos ser amigos, podermos negociar entre nós, fazer um escudo de defesa bastante poderoso a nível económico e não só, neste continente tão estratégico, mas para isso é preciso de facto mudar as lideranças da Europa e é importante também que a população e todos aqueles que estão a assistir a este vídeo, vale o que vale, é uma pinga d'água no meio do oceano, mas que pensemos que futuro é que queremos para a Europa e para onde é que queremos ir. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.